Boa noite, querido irmão e querida irmã. Que a paz do Senhor alcance o seu coração neste momento. Antes mesmo de você fechar os olhos para descansar, saiba de uma verdade que pode transformar esta noite. Deus está aqui. Ele acompanhou cada passo do seu dia, viu as batalhas que ninguém percebeu, ouviu as orações que você fez em silêncio e conhece cada lágrima que talvez ninguém tenha notado. Enquanto você se prepara para dormir, Ele continua cuidando de tudo, inclusive da vitória que você tanto espera. Talvez o seu coração esteja cansado. Talvez existam preocupações que insistem em ocupar a sua mente, respostas que ainda não chegaram ou situações que parecem não ter solução. Mas esta noite não será marcada pelo medo, será marcada pela confiança naquele que nunca perde o controle de nenhuma circunstância. A palavra de Deus nos lembra em Salmos 4:8, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa promessa nos ensina que o nosso descanso não depende de problemas resolvidos, mas da presença de Deus ao nosso lado. Quando confiamos nele, encontramos paz mesmo antes das respostas aparecerem, porque sabemos que o Senhor continua trabalhando enquanto nós descansamos. E é exatamente isso que eu creio que Deus deseja fazer nesta noite. Enquanto você entrega suas preocupações ao Senhor, Ele já está preparando o caminho, movendo circunstâncias e organizando aquilo que hoje você ainda não consegue enxergar. A sua vitória não depende apenas das suas forças. Ela está nas mãos do Deus que faz o impossível acontecer. Por isso, fique comigo até o final desta oração. Tenho certeza de que Deus vai acalmar o seu coração, fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Você não vai terminar este momento da mesma forma que começou. Antes de iniciarmos, escreva nos comentários a seguinte declaração de fé: Deus já está preparando a minha vitória. Esse simples ato é uma forma de testemunhar a sua confiança no Senhor. Aproveite também para deixar o seu gostei neste vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa dormir em paz, lembrando que Deus continua agindo mesmo durante a noite. Agora, respire profundamente. Desacelere a sua mente. Solte todo o peso que você carregou ao longo deste dia. Entregue ao Senhor aquilo que está além das suas forças e permita que a presença dEle envolva completamente o seu coração. Vamos entrar juntos na presença de Deus e descansar na certeza de que Ele já está preparando a sua vitória. Pai amado, à medida que o silêncio desta noite vai tomando conta do nosso coração, queremos simplesmente agradecer. Antes mesmo de te apresentar qualquer pedido, escolhemos reconhecer o quanto o Senhor foi bom conosco durante este dia. Talvez nem todos os momentos tenham sido fáceis. Talvez tenham existido desafios, preocupações, notícias inesperadas ou decisões difíceis. Ainda assim, em cada instante, a Tua presença permaneceu conosco. O Senhor não nos deixou caminhar sozinhos nem por um único momento. A Tua palavra declara em Deuteronômio 31:8: o Senhor é quem vai adiante de você. Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Que promessa maravilhosa para guardarmos nesta noite. O Senhor não apenas promete estar perto. O Senhor promete ir adiante, preparando caminhos que ainda nem conhecemos. Enquanto olhamos para trás e lembramos do dia que passou, percebemos que houve livramentos que sequer notamos, portas que o Senhor fechou por amor e situações das quais fomos guardados sem perceber. Pai, quantas vezes reclamamos de algo sem imaginar que a Tua mão estava nos protegendo de algo muito pior? Quantas vezes pensamos que caminhávamos apenas com as nossas próprias forças, quando na verdade era o Senhor quem nos sustentava? Como diz o Salmo 121, 7 e 8, o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.
Essa verdade aquece a nossa alma. Ela nos faz respirar mais tranquilos. Ela nos lembra que nunca estivemos esquecidos. Obrigado, Senhor, pelas pequenas bênçãos que quase passaram despercebidas. Obrigado pelo alimento que esteve sobre a mesa, pela água que saciou a sede, pelo ar que respiramos, pela oportunidade de trabalhar, estudar ou simplesmente continuar caminhando. Obrigado pelas conversas que trouxeram alegria, pelos momentos de aprendizado, até pelas dificuldades que fortaleceram a nossa fé. Nada escapou ao teu olhar. Ao continuarmos em oração, percebemos que a gratidão transforma a maneira como enxergamos a vida. Quando olhamos apenas para aquilo que ainda falta, o coração fica pesado. Mas quando lembramos de tudo aquilo que o Senhor já fez, nasce uma paz diferente dentro de nós. É exatamente como ensina 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não porque todas as circunstâncias sejam fáceis, mas porque em todas elas o Senhor continua sendo fiel. Pai, obrigado, porque mesmo quando a nossa fé vacilou, a tua fidelidade permaneceu inabalável. Mesmo quando nos sentimos cansados, o Senhor renovou nossas forças. Mesmo quando os pensamentos correram mais rápido que a esperança, a tua voz continuou dizendo para não desistirmos. O profeta escreveu em Isaías 41:10, não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que conforto existe nessas palavras. Elas nos lembram que a nossa segurança não depende do que aconteceu hoje, mas de quem permanece ao nosso lado todos os dias. Senhor, queremos terminar este dia reconhecendo que cada respiração foi um presente teu. Cada oportunidade foi expressão da tua graça. Se chegamos até aqui, foi porque a tua misericórdia nos sustentou mais uma vez. Como declara Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E se elas se renovam a cada manhã, sabemos que também nos acompanharão quando um novo dia nascer. Por isso, descansamos o nosso coração na certeza de que o Deus que esteve presente em cada segundo deste dia continuará perto de nós nesta noite. A tua presença é o maior presente que poderíamos receber. Nada se compara ao privilégio de saber que pertencemos ao Senhor e que jamais seremos abandonados pelas tuas mãos de amor. Pai, enquanto permanecemos diante da tua presença, queremos abrir completamente o nosso coração. O Senhor já conhece tudo o que existe dentro de nós. Conhece aquilo que contamos às pessoas e também aquilo que guardamos em silêncio. Há preocupações que ninguém vê. Há batalhas que acontecem apenas dentro da nossa mente. Há noites em que o corpo deseja descansar, mas os pensamentos continuam despertos, trazendo lembranças, dúvidas e perguntas que parecem não ter resposta. Nesta noite, Senhor, não queremos levar esse peso para a cama, queremos colocá-lo diante dos teus pés. A tua palavra nos convida em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Que convite maravilhoso! O Senhor não nos pede para carregar tudo sozinhos. Pelo contrário, o Senhor nos chama para entregar. E é isso que fazemos agora. Entregamos as preocupações com a família, entregamos os desafios do trabalho, entregamos as contas que ainda precisam ser pagas, entregamos as portas que ainda não se abriram, entregamos as enfermidades, entregamos as respostas que ainda não chegaram. Entregamos os sonhos que parecem distantes. Pai, colocamos diante de Ti tudo aquilo que tem ocupado espaço demais na nossa mente e roubado a nossa paz. Sabemos que muitas vezes tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças. Ficamos procurando respostas para aquilo que ainda não podemos compreender.
Criamos cenários em nossa imaginação. Sofremos por situações que talvez nunca aconteçam. E sem perceber, permitimos que o medo fale mais alto do que a fé. Mas a tua palavra diz em Filipenses 4, 6, 7: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Senhor, é essa paz que buscamos agora. Não uma paz baseada nas circunstâncias, mas uma paz que vem da tua presença. Uma paz que protege o coração, mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Pai amado, quantas vezes o medo tenta nos convencer de que estamos sozinhos? Quantas vezes a ansiedade diz que tudo depende apenas de nós? Mas essa não é a verdade. A verdade é que o Senhor continua sentado no teu trono. O Senhor continua governando todas as coisas. Nada foge ao teu controle. Como declara o Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Que promessa poderosa! O Senhor não apenas recebe os nossos fardos, o Senhor também nos sustenta enquanto caminhamos. Quando as nossas forças diminuem, a tua força permanece perfeita. Senhor, ajuda-nos a abandonar o hábito de carregar pesos que pertencem somente ao Senhor. Ensina-nos a confiar mais e controlar menos. Ensina-nos a descansar mais e preocupar-nos menos. Quando os pensamentos acelerarem durante a madrugada, lembra-nos das tuas promessas. Quando o medo bater à porta do nosso coração, faz com que a tua palavra fale mais alto. A tua voz nos diz em Isaías 26, 3: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Que essa paz envolva agora cada pessoa que faz esta oração. Que ela alcance os corações aflitos, que ela silencie a ansiedade, que ela traga descanso para quem já está cansado de lutar. Pai, há batalhas que parecem antigas demais. Existem orações que fazemos há muito tempo. Existem lágrimas que já caíram tantas vezes que quase perdemos a esperança. Mesmo assim, escolhemos confiar em Ti. Não porque entendemos tudo, mas porque conhecemos o Teu caráter. O Senhor nunca falhou. O Senhor nunca abandonou aqueles que colocaram a esperança em Tuas mãos. E se neste momento existe alguém fazendo esta oração com o coração apertado, que essa pessoa sinta o Teu abraço. Que perceba que não precisa esconder as suas lágrimas. O Senhor recolhe cada uma delas. Como diz o Salmo 56, 8. Tu contaste as minhas aflições. Recolheste as minhas lágrimas no Teu odre. Não estão elas registradas no Teu livro? Nenhuma dor passa despercebida diante de Ti. Pai, nós entregamos aquilo que não conseguimos resolver. Entregamos aquilo que está além das nossas forças. Entregamos aquilo que já tirou tantas noites de sono. E enquanto continuamos nesta oração, escolhemos acreditar que é muito melhor descansar nas Tuas mãos do que viver presos às nossas preocupações. Se você está fazendo esta oração e crê que Deus está recebendo tudo aquilo que pesa sobre o seu coração, escreva nos comentários o seu pedido de oração ou apenas a frase: eu entrego tudo nas mãos de Deus. Que essa seja também uma declaração de confiança diante do Senhor, enquanto seguimos buscando a sua presença. Pai querido, enquanto permanecemos na Tua presença, sentimos o nosso coração ficando mais leve. Há algo que muda dentro de nós quando deixamos de segurar tudo com as próprias mãos e escolhemos confiar nas Tuas. Nem sempre conseguimos entender os Teus caminhos. Nem sempre enxergamos aquilo que o Senhor está fazendo, mas sabemos que o Teu silêncio nunca significa ausência. O Teu silêncio, muitas vezes, é o cenário onde os Teus maiores milagres estão sendo preparados.
É por isso que nesta noite queremos descansar nessa verdade. O Senhor continua trabalhando, mesmo quando os nossos olhos não conseguem perceber. Continua abrindo portas que ainda não vemos. Continua movendo pessoas. Continua preparando encontros, respostas e oportunidades. Continua fortalecendo o nosso interior, mesmo quando tudo ao redor parece permanecer igual. A tua palavra declara em Isaías 64:4: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Como essa promessa renova a nossa esperança. O Senhor trabalha por aqueles que esperam em ti, não apenas quando tudo está dando certo, mas também durante o tempo da espera. Pai, nós confessamos que muitas vezes queremos ver primeiro para depois acreditar. Queremos respostas imediatas. Queremos compreender todos os detalhes do caminho. Mas o Senhor nos ensina a viver pela fé, como está escrito em 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ensina-nos a caminhar dessa maneira. Mesmo quando os nossos olhos enxergarem apenas o presente, ajuda-nos a lembrar que o Senhor já está vendo o futuro. Há sementes que foram plantadas em oração e que ainda não brotaram. Há promessas que continuam guardadas no coração. Há pedidos feitos em lágrimas que ainda parecem distantes da resposta. Mas nenhuma oração sincera se perde diante de ti. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhum clamor feito com fé deixa de ser ouvido pelo Deus que conhece todas as coisas. Lembramos das palavras de Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo aquilo que hoje não entendemos pode estar sendo usado pelo Senhor para construir algo muito maior do que conseguimos imaginar. O Senhor transforma caminhos difíceis em testemunhos, transforma lágrimas em aprendizado, transforma esperas em fortalecimento da fé. Senhor, quantas vezes olhamos para uma porta fechada e pensamos que tudo acabou. Depois descobrimos que aquela porta nos livrou de algo que não era a tua vontade. Quantas vezes uma demora nos pareceu um abandono, quando na verdade era apenas o teu cuidado preparando o momento certo. O teu tempo é perfeito. O teu agir nunca chega atrasado. Como diz o Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu devido tempo. Essa pequena expressão, no seu devido tempo, nos ensina tanto. Porque o nosso relógio é limitado, mas o teu conhecimento alcança todas as gerações. O Senhor sabe exatamente quando abrir cada porta e quando nos pedir apenas que permaneçamos confiando. Enquanto a noite se torna mais silenciosa, queremos permitir que essa confiança ocupe o lugar da inquietação. Não precisamos vigiar aquilo que pertence ao Senhor. Não precisamos passar a madrugada tentando encontrar soluções para problemas que estão nas tuas mãos. O Senhor permanece acordado quando nós dormimos. O salmista escreveu em Salmos 121:3-4: Não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que o guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Que consolo existe nessas palavras! Nós podemos fechar os olhos porque o Senhor continua desperto. Nós podemos descansar porque o Senhor continua guardando a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Pai amado, aumenta a nossa fé quando ela estiver pequena. Fortalece-nos quando o desânimo tentar voltar. Lembra-nos de que a vitória não começa no dia em que a enxergamos. Ela começa quando o Senhor decide agir. E o Senhor já está agindo. Ainda que os nossos olhos não consigam perceber cada detalhe, o céu está se movendo. A tua vontade está sendo cumprida. As tuas promessas continuam de pé. Que essa certeza nos acompanhe enquanto o sono chega devagar. Que o nosso coração descanse sem medo do amanhã. Que a nossa mente encontre tranquilidade ao lembrar das palavras de Jeremias 29:11.
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Nós escolhemos acreditar nessa promessa, escolhemos descansar nela e seguimos confiando que, mesmo sem enxergar, o Senhor já está preparando a vitória que somente Tu podes realizar. Pai, é nessa esperança que queremos permanecer. Não na esperança baseada apenas naquilo que os nossos olhos conseguem contemplar, mas naquela que nasce da Tua palavra e permanece firme, mesmo quando tudo ainda parece igual. Porque sabemos que o Senhor nunca começa uma obra para deixá-la incompleta. Quando o Senhor faz uma promessa, também prepara o caminho para que ela se cumpra no tempo certo. Ainda não vemos toda a resposta. Ainda existem situações que parecem exatamente como ontem. Existem portas que continuam fechadas. Existem orações que seguimos fazendo noite após noite, mas mesmo assim, escolhemos acreditar que o Senhor já está preparando a nossa vitória. Antes que ela se torne visível para nós, ela já está sendo construída pelas Tuas mãos. A Tua palavra nos lembra em João 5,17. Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Como é precioso lembrar disso nesta noite. O céu nunca para. O Senhor nunca interrompe a Tua obra. Enquanto o mundo dorme, o Teu cuidado permanece ativo. Enquanto descansamos, o Senhor continua organizando aquilo que ainda não conseguimos compreender. Pai, quantas vezes pensamos que nada estava acontecendo, quando, na verdade, o Senhor apenas trabalhava em silêncio. Foi assim com José, que passou por anos de espera antes de ver o cumprimento dos Teus planos. Foi assim com Davi, que foi ungido rei muito antes de ocupar o trono. Foi assim com Abraão, que precisou aprender a esperar pela promessa. Em cada uma dessas histórias, o Senhor já preparava a vitória muito antes de ela aparecer diante dos olhos humanos. A Tua palavra declara em Hebreus 10:23: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não estamos firmados nas circunstâncias, estamos firmados na Tua fidelidade, e a Tua fidelidade nunca muda. Pai, ajuda-nos a não desistir apenas porque ainda não enxergamos resultados. Livra-nos da ansiedade que quer medir o Teu agir apenas pelo que conseguimos ver. O Senhor trabalha em lugares onde os nossos olhos não alcançam. Trabalha nos corações das pessoas. Trabalha nas circunstâncias. Trabalha preparando encontros, livramentos, oportunidades e respostas que chegarão exatamente quando forem necessárias. Como está escrito em Salmos 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Essa promessa não diz que talvez o Senhor faça alguma coisa. Ela afirma que o Senhor agirá. Isso fortalece a nossa fé. Isso acalma o nosso coração. Pai amado, queremos entregar também a nossa pressa. Às vezes queremos acelerar processos que pertencem somente ao Senhor. Queremos antecipar aquilo que ainda está sendo preparado por Ti, mas sabemos que tudo aquilo que nasce das Tuas mãos chega completo, chega no tempo certo e permanece firme. Mesmo quando tudo parece parado, ajuda-nos a lembrar de uma semente plantada na terra. Durante muito tempo, ninguém vê o seu crescimento, mas, debaixo da superfície, a vida já começou. Assim também acontece com as Tuas promessas. Muitas vezes, a maior parte da Tua obra acontece onde ninguém consegue enxergar. A palavra diz em Marcos 4:26-27, que o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, noite e dia, e a semente germina e cresce, embora ele não saiba como isso acontece. Senhor, que essa imagem permaneça viva em nosso coração. Enquanto descansamos, o Senhor continua fazendo crescer aquilo que um dia florescerá diante dos nossos olhos. Por isso, nesta noite, escolhemos descansar sem medo. Não porque todas as respostas já chegaram,
mas porque confiamos no Deus que já está preparando a vitória antes mesmo de ela aparecer. Essa certeza nos basta, ela fortalece a nossa alma, ela renova a nossa esperança e nos faz continuar caminhando pela fé, certos de que nenhuma promessa feita pelo Senhor ficará sem cumprimento. Pai, enquanto continuamos nesta oração, queremos aprender uma das lições mais difíceis da caminhada com o Senhor: esperar. Não porque seja fácil, não porque a espera não doa, mas porque sabemos que o teu tempo é infinitamente melhor do que o nosso. Muitas vezes olhamos para o relógio, para o calendário ou para as circunstâncias e pensamos que tudo está demorando demais. O coração se inquieta, a mente faz perguntas, os sentimentos tentam nos convencer de que fomos esquecidos. Mas a tua palavra nos ensina uma verdade que traz descanso. O Senhor nunca chega atrasado. Ainda que os nossos olhos contem os dias, o Senhor trabalha segundo um tempo perfeito. Ainda que a nossa ansiedade queira respostas imediatas, a tua sabedoria conhece o momento exato de agir. Quantas vezes olhamos para trás e percebemos que, se algumas portas tivessem sido abertas antes, não estaríamos preparados para atravessá-las? Quantas vezes entendemos, somente depois, que uma espera que parecia dolorosa era, na verdade, uma expressão do teu cuidado? Como declara Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa palavra nos convida a descansar. Nada acontece antes da hora estabelecida pelo Senhor. Nada escapa ao teu controle. O Deus que criou o tempo não é governado por ele. Pelo contrário, o tempo está nas tuas mãos. Pai, livra-nos da comparação. Muitas vezes olhamos para a vida de outras pessoas e imaginamos que elas chegaram mais rápido. Parece que algumas respostas vieram depressa para elas, enquanto nós continuamos esperando. Mas cada história é única. Cada caminho é diferente. Cada propósito foi desenhado pelo Senhor com perfeita sabedoria. A tua palavra diz em Abacuque 2:3, porque a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não tardará. Que promessa poderosa para esta noite! Aos nossos olhos pode parecer demora, mas diante do Senhor existe apenas o cumprimento do tempo certo. Aquilo que o Senhor prometeu chegará, não um dia antes, não um dia depois. Chegará exatamente quando a tua vontade determinar. Senhor, fortalece-nos durante o processo, porque muitas vezes o maior desafio não é receber a bênção, mas permanecer firme até que ela chegue. Ensina-nos a não perder a alegria enquanto esperamos. Ensina-nos a continuar orando mesmo quando ainda não vemos mudanças. Ensina-nos a continuar confiando quando o silêncio parece longo demais. Lembramos do que está escrito em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A espera em ti não produz derrota, ela produz fortalecimento. Enquanto esperamos, o Senhor molda o nosso caráter, purifica as nossas intenções. Ensina-nos a depender menos das nossas forças e mais da tua graça. Pai amado, que não confundamos silêncio com abandono. Mesmo quando não ouvimos respostas imediatas, o Senhor continua presente. Mesmo quando os caminhos parecem fechados, o Senhor continua preparando aquilo que será melhor para nós. O teu amor não diminui durante a espera. O teu cuidado não desaparece. A tua fidelidade continua sendo a mesma. O salmista declarou em Salmos 27:14. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Essas palavras parecem simples, mas carregam uma profundidade enorme. Esperar exige coragem, esperar exige fé,
Esperar exige confiar que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando nós não entendemos. Pai, queremos descansar nessa certeza. Não vamos permitir que a ansiedade roube a paz que o Senhor está derramando sobre nós nesta noite. Não queremos acelerar processos que ainda estão sendo conduzidos pelas tuas mãos. Queremos apenas permanecer fiéis, permanecer confiando, permanecer caminhando contigo. Se alguém que faz esta oração também está vivendo um tempo de espera, que escreva nos comentários a palavra "Eu confio no tempo de Deus". Que essa seja uma declaração de fé diante do Senhor. Não porque tudo já aconteceu, mas porque sabemos que o Deus que faz promessas também sabe exatamente o momento de cumpri-las. E, enquanto a noite avança, escolhemos entregar também o relógio da nossa ansiedade. Deixamos nas tuas mãos o amanhã, certos de que o Deus que nunca chegou atrasado na história continuará sendo fiel também em nossa vida. Pai, e enquanto permanecemos em tua presença, sentimos que a esperança continua crescendo dentro de nós. Não porque todas as lutas desapareceram de repente, mas porque começamos a enxergá-las pela perspectiva da tua grandeza. Os problemas continuam existindo, é verdade. Algumas batalhas ainda precisam ser enfrentadas. Algumas respostas ainda estão a caminho. Mas existe uma certeza que ninguém pode tirar do nosso coração. Não há luta maior do que o teu poder. O Senhor nunca encontrou um problema grande demais. Nunca existiu uma enfermidade impossível para ti. Nunca houve uma porta tão fechada que o Senhor não pudesse abrir. Nunca existiu um coração tão endurecido que a tua graça não pudesse transformar. O teu poder continua o mesmo. O Deus da Bíblia continua sendo o Deus desta noite. A tua palavra declara em Jeremias 32:27: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Essa pergunta ecoa em nosso coração. E a resposta é clara. Não existe nada impossível para o Senhor. Aquilo que limita os homens jamais limitou o teu agir. Aquilo que parece o fim para nós pode ser apenas o começo de um milagre preparado por ti. Pai, talvez exista alguém fazendo esta oração com o coração cansado de lutar. Alguém que já tentou de tudo. Alguém que olha para a própria realidade e não consegue imaginar uma saída. Mas é justamente nesses momentos que a tua força se manifesta de maneira mais poderosa. Como escreveu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos que não conseguimos sozinhos, abrimos espaço para que o Senhor realize aquilo que jamais conseguiríamos fazer pelas nossas próprias forças. Senhor, nós declaramos que nenhuma luta financeira é maior do que a tua provisão. Nenhuma enfermidade é maior do que o teu cuidado. Nenhuma crise familiar é maior do que o teu amor restaurador. Nenhuma ansiedade é maior do que a paz que vem da tua presença. Nenhum medo é maior do que a segurança que encontramos em ti. Assim como o Senhor abriu o mar diante do povo de Israel, também és capaz de abrir caminhos onde hoje só enxergamos impossibilidades. Assim como derrubaste os muros de Jericó, continuas derrubando barreiras que pareciam intransponíveis. Assim como levantaste Lázaro do túmulo, continuas trazendo vida para aquilo que todos julgavam perdido. O teu braço não ficou mais curto, o teu poder não diminuiu com o passar dos anos. A tua palavra afirma em Lucas 1:37, porque para Deus nada será impossível. Que essa verdade silencie toda voz de desânimo, que ela calhe os pensamentos que dizem que não existe mais solução. Que ela fortaleça a fé daqueles que já estavam quase desistindo. Pai amado, ajuda-nos a não alimentar mais os nossos medos do que alimentamos a nossa fé. Ensina-nos a olhar mais para as tuas promessas do que para as circunstâncias. Porque as circunstâncias mudam, as emoções mudam, os dias mudam, mas a tua palavra permanece para sempre. Lembramos do que está escrito em Romanos 8:31.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não significa que nunca enfrentaremos batalhas. Significa que nenhuma batalha terá a palavra final quando caminhamos contigo. A última palavra sempre pertence ao Senhor. Nesta noite, declaramos que o desânimo não vencerá, a ansiedade não vencerá, o medo não vencerá, a dúvida não vencerá, a derrota não vencerá. Porque o Senhor já está à nossa frente. O Senhor continua trabalhando. O Senhor continua preparando a vitória. E aquilo que hoje parece impossível já está sendo alcançado pelo teu poder. Enquanto o nosso corpo se prepara para descansar, entregamos também as nossas lutas nas tuas mãos. Não queremos passar esta noite tentando carregar pesos que pertencem somente ao Senhor. Queremos fechar os olhos com a serenidade de quem sabe que o Deus Todo-Poderoso continua agindo. Queremos dormir lembrando das palavras de Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. E é nessa promessa que repousamos o coração. O amanhã continua desconhecido para nós, mas nunca foi desconhecido para o Senhor. As respostas ainda podem não ter chegado aos nossos olhos, mas já estão debaixo do teu governo. A vitória ainda pode estar a caminho, mas as tuas mãos já estão conduzindo cada detalhe. Por isso, escolhemos descansar, escolhemos confiar, escolhemos permanecer firmes, certos de que não existe luta maior do que o Deus que caminha conosco e transforma qualquer situação segundo a sua perfeita vontade. Pai, é justamente por sabermos que o Senhor está conduzindo todas as coisas que queremos, te pedir algo precioso nesta noite. Fortalece a nossa fé enquanto esperamos. Porque muitas vezes a espera não cansa apenas o corpo, ela cansa a alma. Existem dias em que a esperança parece firme, mas também existem dias em que o coração fica abatido. A mente se enche de perguntas e a vontade de desistir tenta encontrar espaço dentro de nós. O Senhor conhece esses momentos. Conhece quando sorrimos por fora, mas por dentro estamos lutando para continuar acreditando. Conhece quando nos ajoelhamos para orar e as palavras parecem difíceis de sair. Conhece quando a ansiedade tenta ocupar o lugar da confiança. Por isso, Pai, nós não escondemos as nossas fraquezas diante de Ti. Pelo contrário, nós as colocamos nas Tuas mãos. A Tua palavra declara em Hebreus 11:1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Senhor, ajuda-nos a viver essa verdade, porque a fé não depende daquilo que conseguimos enxergar. Ela permanece firme mesmo quando os olhos ainda não contemplam a resposta. A fé continua caminhando quando tudo parece silencioso. A fé continua esperando porque conhece aquele que fez a promessa. Pai amado, guarda também a nossa mente. Livra-nos dos pensamentos que roubam a paz. Quantas vezes a ansiedade tenta nos convencer de que nada vai mudar. Quantas vezes ela faz o amanhã parecer mais pesado do que realmente será. Mas o Senhor nunca nos chamou para viver aprisionados pelo medo. Como está escrito em 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que esse equilíbrio alcance agora cada coração. Que os pensamentos acelerados encontrem descanso na Tua presença. Que toda inquietação seja substituída pela confiança que vem do Espírito Santo. Senhor, quando a esperança parecer pequena, sopra sobre ela o Teu fôlego de vida. Quando o desânimo tentar nos fazer parar, lembra-nos de tudo aquilo que o Senhor já realizou em nossa caminhada. O mesmo Deus que nos sustentou ontem, continua sustentando hoje. O mesmo Deus que abriu portas no passado, continua tendo todo o poder para abrir novas portas amanhã. Lembramos das palavras do salmista em Salmos 42:11. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim?
Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quantas vezes precisamos conversar com a nossa própria alma e lembrá-la de que a esperança continua viva? Porque a nossa confiança não está nas circunstâncias, está no Senhor. Pai, fortalece também aqueles que já estão cansados de esperar, aqueles que fazem a mesma oração há tanto tempo, aqueles que, em alguns momentos, chegaram a pensar que o Senhor não estava ouvindo. Abraça essas vidas nesta noite. Faz com que sintam a tua presença de forma real, que percebam que o Senhor nunca deixou de caminhar ao lado delas, nem por um instante. A tua palavra nos encoraja em Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É essa esperança que pedimos agora. Não uma esperança frágil, que depende das notícias do dia seguinte, mas uma esperança firme, que permanece de pé, porque está apoiada na tua fidelidade. Pai querido, remove de nós todo o desânimo que tenta enfraquecer a nossa caminhada. Arranca pela raiz todo o pensamento de derrota. Renova as nossas forças enquanto descansamos. Que esta noite seja um tempo de restauração para a mente, para as emoções e para a fé. E quando o novo dia nascer, que possamos levantar com o coração mais forte do que hoje, certos de que continuar confiando no Senhor nunca será uma escolha em vão. Pai, enquanto permanecemos em oração, a nossa fé começa a enxergar além dos limites humanos. Porque quanto mais lembramos de quem o Senhor é, mais entendemos que aquilo que parece impossível para nós nunca foi impossível para ti. Existem caminhos que chegam ao fim diante dos nossos olhos, mas nunca diante do teu poder. Existem portas que os homens não conseguem abrir, mas que se abrem quando a tua mão toca nelas. Por isso, nesta noite, escolhemos reconhecer que o Senhor continua sendo especialista em criar caminhos onde ninguém consegue enxergar uma saída. Quando tudo parece cercado por impossibilidades, o Senhor continua escrevendo histórias de milagres. A tua palavra nos lembra em Isaías 43:19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Como essa promessa fortalece o nosso coração. O Senhor não precisa encontrar um caminho pronto. O Senhor é capaz de criá-lo. O Senhor transforma desertos em lugares de esperança. O Senhor faz nascer rios onde antes existia apenas sequidão. Pai amado, quantas vezes chegamos ao limite das nossas forças e pensamos que não havia mais solução. Mas foi justamente nesses momentos que vimos a tua mão agir. Porque quando as nossas possibilidades terminam, o teu poder continua infinito. O Senhor nunca depende das condições humanas para realizar a tua vontade. Lembramos do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás deles estava o exército. À frente, um mar impossível de atravessar. Humanamente não havia saída. Mas o Senhor falou através de Êxodo 14:13-14. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E aquilo que parecia um fim tornou-se um caminho. O mar se abriu. O impossível aconteceu. O teu povo atravessou em segurança. Pai, faz com que essa verdade permaneça viva em nosso coração. Talvez hoje alguém esteja diante de um mar vermelho. Talvez exista um problema que parece intransponível. Uma enfermidade, uma causa na justiça, um relacionamento quebrado, uma porta fechada no trabalho, uma preocupação financeira, um diagnóstico difícil, uma batalha que parece grande demais. Mas o Deus que abriu o mar continua vivo. O teu poder não mudou. A tua palavra declara em Mateus 19:26, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Senhor,
Ajuda-nos a olhar menos para o tamanho da luta e mais para a grandeza do Deus que está conosco. Porque quando fixamos os olhos apenas nas dificuldades, o medo cresce. Mas quando olhamos para Ti, a esperança volta a florescer. Também nos lembramos de Salmos 77:19, onde está escrito: A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Que imagem extraordinária! Muitas vezes o Senhor já está caminhando onde nós ainda enxergamos apenas águas profundas. Mesmo quando não conseguimos ver as tuas pegadas, sabemos que o Senhor já passou por aquele caminho antes de nós. Pai, abre portas que ninguém consegue abrir. Fecha aquelas que não pertencem à tua vontade. Remove obstáculos que estão além das nossas forças. Derruba muralhas construídas pelo medo, pela incredulidade e pelo desânimo. E, acima de tudo, transforma o nosso coração para que confiemos mais no teu poder do que nas limitações das circunstâncias. Como declara Apocalipse 3:8, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quando o Senhor abre uma porta, nenhuma oposição consegue impedi-la. Quando o Senhor decide agir, nenhuma força é capaz de frustrar os teus planos. Pai querido, nós reconhecemos que existem milagres que só podem ser explicados pela tua presença. E talvez a vitória que tanto esperamos seja exatamente um desses milagres. Talvez hoje ainda não consigamos entender de que forma tudo acontecerá. Mas não precisamos conhecer o caminho. Precisamos apenas continuar seguindo aquele que conhece o caminho. Enquanto esta noite avança e o silêncio toma conta da casa, escolhemos descansar nessa certeza. O Senhor continua abrindo caminhos invisíveis aos nossos olhos. Continua preparando respostas que ainda não chegaram. Continua fazendo o impossível acontecer no tempo certo. E essa verdade enche o nosso coração de paz, porque sabemos que nenhuma barreira é grande demais para o Deus que governa os céus e a terra. Pai amado, à medida que esta noite se torna cada vez mais silenciosa, percebemos que existe um descanso que o mundo não consegue oferecer. Não é apenas o descanso do corpo depois de um dia cansativo. É o descanso da alma que aprende a confiar completamente no Senhor. É a paz de quem entende que não precisa vencer todas as batalhas sozinho, porque existe um Deus que jamais abandona os seus filhos e que continua lutando por eles. Nesta noite, queremos colocar essa verdade bem no centro do nosso coração. A vitória não pertence às nossas estratégias, não depende apenas da nossa inteligência, da nossa força ou da nossa capacidade. A vitória pertence ao Senhor. E quando ela pertence ao Senhor, podemos descansar sem medo, porque sabemos que ninguém é capaz de impedir aquilo que Deus decidiu realizar. A tua palavra declara em Provérbios 21:31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Que promessa tão poderosa! O Senhor nos ensina que devemos fazer a nossa parte com responsabilidade, mas nunca colocar a nossa confiança apenas nos recursos humanos. A nossa segurança está em Ti. O nosso futuro está em Tuas mãos. A resposta que esperamos também está debaixo do Teu governo. Pai, quantas vezes tentamos lutar batalhas que nunca foram nossas? Gastamos energia tentando controlar pessoas, prever acontecimentos ou resolver situações que somente o Senhor pode transformar. E isso nos cansa, rouba o nosso sono, rouba a nossa alegria, rouba a nossa paz. Mas nesta noite, escolhemos devolver essas batalhas para as Tuas mãos, como está escrito em Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Essas palavras parecem abraçar o nosso coração. O Senhor não disse que nunca enfrentaríamos dificuldades. O Senhor prometeu que estaria conosco no meio delas. Prometeu lutar por nós quando as nossas forças não fossem suficientes. Senhor,
Ensina-nos a descansar enquanto o Senhor trabalha. Ensina-nos a confiar, mesmo quando ainda não vemos o resultado final. Porque muitas vezes o nosso maior desafio não é a batalha em si, mas a dificuldade de permanecer em paz durante ela. A tua palavra nos lembra em Salmos 46:10: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Há momentos em que a maior demonstração de fé não é correr de um lado para o outro tentando resolver tudo. É aquietar o coração diante da tua presença. É reconhecer que o Senhor continua sendo Deus quando entendemos e também quando não entendemos. Quando vemos respostas e também quando ainda estamos esperando. Pai querido, queremos dormir com essa confiança. Enquanto os nossos olhos estiverem fechados, o Senhor continuará desperto. Enquanto o nosso corpo repousar, o Senhor continuará sustentando a nossa casa. Enquanto a nossa mente descansar, o Senhor continuará guardando aqueles que amamos. Nenhuma batalha continua sozinha quando ela é entregue ao Deus Todo-Poderoso. Como declara Salmos 125:1. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Que essa estabilidade espiritual seja derramada sobre nós, que o medo não nos mova, que as notícias não governem o nosso coração, que as circunstâncias não definam a intensidade da nossa esperança. A nossa confiança está firmada na rocha, que jamais será abalada. Também lembramos das palavras de Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não somos mais que vencedores porque nunca enfrentamos lutas. Somos mais que vencedores porque o Senhor caminha conosco em cada uma delas. A tua presença faz toda a diferença. A tua fidelidade sustenta os nossos passos. O teu amor nos fortalece quando pensamos que já não temos forças para continuar. Pai, nesta noite nós escolhemos descansar naquilo que o Senhor já declarou. Escolhemos confiar mais nas tuas promessas do que nos nossos sentimentos. Escolhemos acreditar que a vitória já está sendo preparada, que o teu tempo continua perfeito, que o teu poder permanece ilimitado e que nenhuma batalha escapou do teu controle. Por isso, deixamos o nosso coração repousar em paz. Não porque todas as respostas já chegaram, mas porque sabemos que o Deus que começou a boa obra jamais abandonará os seus filhos. O Senhor continua lutando por nós, continua abrindo caminhos, continua fortalecendo a nossa fé, continua preparando a vitória. E essa certeza é suficiente para que a nossa alma encontre descanso seguro na tua presença, enquanto seguimos caminhando contigo, confiando que cada novo passo será sustentado pelas tuas mãos de amor. Pai querido, é com essa confiança que agora entregamos esta noite completamente em tuas mãos. O dia chega ao fim, o silêncio toma conta da casa e o nosso coração encontra descanso ao lembrar que não existe lugar onde a tua presença não possa nos alcançar. Antes de fecharmos os olhos para dormir, queremos pedir que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre este lar, sobre cada pessoa desta família e sobre todos aqueles que amamos. Que a tua paz permaneça em cada cômodo desta casa. Que a tua presença seja mais forte do que qualquer medo. Que o teu Espírito Santo envolva este ambiente com tranquilidade, segurança e descanso. Se houver alguém dormindo neste lar, que seja guardado pelo Senhor. Se houver alguém trabalhando durante esta noite, que também seja protegido por tuas mãos. Se houver alguém viajando, enfermo ou distante da família, que a tua presença o alcance exatamente onde estiver. A tua palavra declara em Salmos 91:1-2: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Pai, queremos habitar nesse esconderijo. Não existe lugar mais seguro do que permanecer debaixo da tua proteção.
O mundo pode viver dias de insegurança, mas aqueles que descansam em Ti encontram abrigo que ninguém pode destruir. Senhor, coloca os Teus anjos ao redor desta casa. Como está escrito em Salmos 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que essa promessa se cumpra nesta noite. Guarda as portas desta casa, guarda as janelas, guarda aqueles que aqui vivem, guarda o sono dos idosos, guarda o descanso das crianças, guarda os pais, as mães, os avós, os filhos, os irmãos. Que ninguém seja perturbado pelo medo, pela angústia ou por qualquer pensamento que tente roubar a paz. Pai amado, afasta todo o mal visível e invisível. Repreende toda a seta do inimigo. Que nenhuma notícia ruim interrompa este descanso. Que nenhuma preocupação domine a nossa mente durante a madrugada. Que toda inquietação seja substituída pela serenidade que somente o Senhor pode conceder. Lembramos das palavras de Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Como é bom saber que a nossa segurança não depende apenas das portas fechadas desta casa, mas da Tua mão estendida sobre nós. O Senhor é quem guarda a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor é quem vigia quando os nossos olhos já não conseguem permanecer abertos. Também nos lembramos do que diz Salmos 121:5-8. O Senhor é quem o guarda. O Senhor é a sua sombra à sua direita. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Que essas palavras permaneçam vivas em nosso coração, enquanto o sono chega. Que possamos repousar sem temor, sabendo que o Deus que criou os céus e a terra continua velando por nós. Pai, visita também aqueles que nesta noite se encontram sozinhos, aqueles que dormem em um quarto de hospital, aqueles que choram em silêncio, aqueles que perderam a esperança. Que a Tua presença alcance cada um deles com consolo e força. Que ninguém se sinta abandonado, porque o Senhor continua sendo Deus que se aproxima dos corações quebrantados. E se existir algum conflito dentro desta casa, leva embora toda divisão. Se houver palavras que feriram, traz reconciliação. Se houver tristeza, derrama alegria. Se houver preocupação, derrama confiança. Que este lar seja um lugar onde o Teu nome seja honrado e onde a Tua paz encontre morada permanente. Pai, entregamos esta noite completamente em Tuas mãos. Confiamos que, enquanto descansamos, a Tua proteção continuará sobre nós. Os nossos olhos poderão se fechar em paz, porque sabemos que os Teus permanecem abertos, cuidando de cada detalhe da nossa vida com amor perfeito e fidelidade sem fim. Pai amado, agora sentimos que o nosso coração está cada vez mais tranquilo diante da Tua presença. O peso que carregávamos já não parece o mesmo. As preocupações que antes ocupavam toda a nossa mente começam a perder força, porque a Tua paz vai ocupando cada espaço do nosso interior. E é exatamente assim que queremos permanecer nesta noite, descansando em Ti, confiando que enquanto o nosso corpo repousa, o Senhor continuará preparando cada detalhe da vitória que já está em Tuas mãos. Como é bom saber que não precisamos permanecer acordados, tentando resolver aquilo que pertence ao Senhor. Quantas vezes perdemos o sono imaginando possibilidades, procurando respostas e tentando antecipar o amanhã. Mas, nesta noite, escolhemos fazer diferente. Escolhemos descansar, escolhemos confiar, escolhemos acreditar que o Deus que nos sustentou durante todo este dia continuará trabalhando durante toda a madrugada. A Tua palavra declara em Salmos 127:2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Que promessa maravilhosa! O Senhor continua derramando graça sobre os Teus filhos enquanto eles descansam. O Teu agir não depende do nosso esforço constante.
O teu poder não para quando fechamos os olhos. Pelo contrário, continuas realizando aquilo que somente tu podes fazer. Pai, queremos entregar completamente esta noite ao Senhor cada minuto, cada hora, cada pensamento, que o nosso sono seja profundo e restaurador, que a nossa mente encontre descanso verdadeiro, que o nosso corpo recupere as forças. Que as nossas emoções sejam renovadas pela Tua presença e, acima de tudo, que a nossa fé desperte ainda mais forte quando amanhecer. Lembramos das palavras de Salmos 3:5. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não é apenas o colchão que nos sustenta durante a noite. Não é apenas o cansaço que faz os nossos olhos se fecharem. É o Senhor quem sustenta a nossa vida. É o Senhor quem renova o nosso fôlego. É o Senhor quem nos concede mais um amanhecer. Pai querido, enquanto dormimos, continua preparando aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Vai à frente de cada situação, move circunstâncias, toca corações, abre as portas certas, fecha aquelas que poderiam nos afastar da Tua vontade, organiza aquilo que hoje parece completamente confuso, coloca cada detalhe exatamente no lugar determinado pela Tua sabedoria. A Tua palavra nos lembra em Provérbios 3:24, quando você se deitar não terá medo, o seu sono será tranquilo. É esse descanso que desejamos receber nesta noite. Um descanso sem medo. Um descanso sem inquietação. Um descanso onde a nossa alma permanece segura porque sabe que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pai, talvez amanhã ainda existam desafios. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Talvez algumas batalhas continuem diante de nós. Mas não queremos permitir que o amanhã roube a paz desta noite. Cada dia tem o seu próprio cuidado, como nos ensinou Jesus em Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que essa palavra silencie toda a ansiedade que tenta nos levar para um futuro que ainda nem chegou. Senhor, enquanto a madrugada avança, faz com que a Tua paz permaneça sobre esta casa, que os nossos sonhos sejam tranquilos, que a nossa mente permaneça guardada, que nenhum medo encontre espaço em nosso coração e, se despertarmos durante a noite, que a primeira lembrança seja a de que o Senhor continua presente, continua cuidando e continua preparando aquilo que será motivo de testemunho. Porque o Deus que nunca dorme permanece trabalhando. O Deus que nunca falha continua escrevendo a nossa história. O Deus que prometeu ser conosco até o fim continua conduzindo cada passo. E essa verdade é suficiente para que o nosso coração encontre descanso profundo. Assim, vamos repousando na certeza de que a vitória continua sendo preparada pelas Tuas mãos, enquanto a nossa respiração se torna mais calma, enquanto o silêncio da noite nos envolve, enquanto o sono chega de forma serena. O Senhor permanece agindo, permanecendo fiel e conduzindo cada detalhe da nossa vida com um amor que nunca falha. Pai querido, e agora, enquanto esta oração vai se tornando um abraço para a nossa alma, percebemos que já não existe motivo para continuar carregando aquilo que o Senhor nos convidou a entregar. Durante todo este momento, estivemos diante da Tua presença. Abrimos o nosso coração, colocamos diante de Ti os nossos medos, as nossas lutas, as nossas perguntas e também os nossos sonhos. E neste instante fazemos uma última entrega. Colocamos definitivamente a nossa vitória em Tuas mãos. Não queremos mais viver presos à ansiedade. Não queremos mais permitir que a dúvida tenha mais voz do que as Tuas promessas. Escolhemos descansar porque sabemos que aquilo que está nas Tuas mãos está no lugar mais seguro que poderia existir.
A tua palavra declara em Filipenses 1:6: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que verdade preciosa para encerrarmos esta noite. O Senhor nunca abandona aquilo que começa. O Senhor não interrompe os teus planos. Aquilo que hoje ainda parece um processo, amanhã será testemunho. Aquilo que hoje exige paciência, no tempo certo, revelará a tua fidelidade. Pai, nós declaramos pela fé que a nossa vitória já foi entregue aos teus cuidados. Não precisamos saber todos os detalhes. Não precisamos entender cada caminho. Basta-nos saber que o Senhor está conduzindo tudo com perfeita sabedoria. Descansamos porque confiamos em quem segura o nosso futuro. Lembramos das palavras de Salmos 37, 23, 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Obrigado porque, mesmo quando tropeçamos, o Senhor nos levanta. Mesmo quando enfraquecemos, o Senhor nos fortalece. Mesmo quando não sabemos qual direção seguir, o Senhor continua guiando os nossos passos. Pai amado, recebe também a nossa gratidão. Obrigado porque chegamos até aqui. Obrigado por tudo o que fizeste durante este dia. Obrigado pelo alimento, pelo cuidado, pelos livramentos que vimos e também por aqueles que jamais saberemos que aconteceram. Obrigado porque a tua misericórdia nos acompanhou desde o amanhecer até este momento em que nos preparamos para dormir. Agradecemos também por aquilo que ainda não vimos, mas que já cremos que o Senhor está realizando. Agradecemos pela resposta que está sendo preparada, pela porta que será aberta, pela cura que chegará no tempo certo, pela restauração que florescerá, pela paz que continuará guardando o nosso coração, porque sabemos que a fé também agradece antes de contemplar o milagre. Como está escrito em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Se o Senhor foi fiel ontem, continuará sendo nesta noite e também será no novo dia que está por nascer. Nada mudará o teu caráter. Nada impedirá o cumprimento da tua vontade. Nada poderá separar os teus filhos do teu amor. Pai, entregamos agora o amanhã em tuas mãos. Antes mesmo que o sol nasça, o Senhor já estará presente. Antes mesmo que os nossos olhos se abram, a tua graça já terá nos alcançado. Antes mesmo que enfrentemos qualquer desafio, o Senhor já terá ido à nossa frente, preparando o caminho. Que possamos acordar renovados, com mais fé do que medo, com mais esperança do que preocupação, com mais gratidão do que reclamação. Que o nosso primeiro pensamento ao despertar seja lembrar que o Senhor continua conosco e que a tua presença será suficiente em cada momento do novo dia. A palavra nos lembra em Lamentações 3, 25, 26. O Senhor é bom para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. É exatamente assim que queremos permanecer agora. Em silêncio, em paz, em confiança, sabendo que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando tudo parece tranquilo. Por isso, fechamos os nossos olhos sem medo, descansamos sem ansiedade, respiramos profundamente sem inquietação, porque a nossa vida pertence ao Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor, a nossa família pertence ao Senhor, o nosso futuro pertence ao Senhor. E a vitória que tanto esperamos também pertence ao Senhor. Que esta noite seja marcada pelo descanso, que o sono seja leve, que o coração permaneça seguro e que quando um novo amanhecer chegar, possamos reconhecer mais uma vez que o Senhor esteve conosco durante toda a noite, preparando cada detalhe com amor, fidelidade e perfeição. Confiamos em Ti, descansamos em Ti, esperamos em Ti
e seguimos certos de que o Deus que começou esta caminhada ao nosso lado continuará conosco até que cada uma das suas promessas se cumpra, porque o teu amor nunca falha. A tua palavra nunca volta vazia e a tua vitória sempre chega no tempo perfeito. E é com essa confiança, Pai, que deixamos a nossa alma repousar completamente em tua presença. Já não existe espaço para o medo, porque o teu amor lança fora todo o temor. Já não existe motivo para carregar pesos que o Senhor tomou sobre si. Nesta noite, queremos apenas permanecer debaixo das tuas asas, certos de que o teu cuidado continuará nos envolvendo até o amanhecer. Obrigado, Senhor, porque ouvistes cada palavra desta oração. Obrigado, porque mesmo antes de pronunciarmos este último momento diante de ti, o Senhor já conhecia cada necessidade do nosso coração. Tu conheces aquilo que conseguimos explicar e também aquilo que as lágrimas disseram em silêncio. Nada passou despercebido aos teus olhos. Pai, continua fortalecendo esta vida que ora neste momento. Que toda ansiedade dê lugar à paz. Que todo desânimo seja substituído por esperança. Que toda dúvida seja vencida pela certeza de que tu continuas trabalhando, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar. A tua palavra nos lembra em Salmos 121, 1 a 2. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É para ti que continuamos olhando, não para as dificuldades, não para as circunstâncias, mas para o Deus que nunca perdeu uma batalha e jamais abandonou aqueles que confiam no teu nome. Também descansamos na promessa de Números 6, 24 e 26. O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e lhes conceda graça. O Senhor volte para vocês o seu rosto e lhes dê paz. Que essa bênção permaneça sobre esta casa durante toda a noite. Que a tua paz alcance cada quarto, cada coração e cada pessoa desta família. Pai amado, se ainda existe alguém carregando uma dor profunda, visita essa vida agora. Se existe alguém esperando um milagre, renova a esperança. Se existe alguém que chegou até esta oração sem forças para continuar, faz nascer um novo ânimo dentro do seu coração. Que ninguém termine este momento da mesma forma que começou. Que todos sintam a segurança de saber que tu continuas presente e que a vitória já está sendo preparada pelas tuas mãos. E, Senhor, se esta oração alcançou um coração que precisava ouvir a tua voz nesta noite, nós te pedimos que continues usando este canal para levar esperança, consolo e a tua palavra a muitas outras vidas. Abençoa cada pessoa que faz parte desta comunidade de oração. E se ainda não faz parte, toca suavemente o seu coração para que se inscreva no canal e continue caminhando conosco todas as noites, fortalecendo a sua fé e permanecendo firme na tua presença. Que cada novo vídeo seja mais uma oportunidade de encontrar descanso em ti. Se você sentir no coração, escreva nos comentários: minha vitória está nas mãos de Deus. E se existe alguém que precisa desta oração, escreva também o nome dessa pessoa. Vamos continuar apresentando uns aos outros diante do Senhor, confiando que Deus continua realizando milagres. Agora, Pai, entregamos completamente esta noite em tuas mãos. Guardaremos as tuas promessas no coração e deixaremos que a nossa mente descanse. Como está escrito em Salmos 4:8, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que essa palavra seja realidade em nossa vida nesta noite. Que o Senhor nos conceda um sono restaurador, que o nosso corpo recupere as forças, que a nossa mente permaneça tranquila, que os nossos sonhos sejam guardados pela Tua presença. E que quando o novo dia nascer, possamos abrir os olhos com o coração cheio de gratidão, reconhecendo que o Senhor esteve conosco durante toda a noite e continuará caminhando à nossa frente.
Nós confiamos em Ti. Nós descansamos em Ti. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Amém. Agora descanse. Não tenha pressa. Respire com calma. Permita que o silêncio desta noite envolva o seu coração. Deus permanece ao seu lado. Enquanto você dorme, Ele continua cuidando da sua vida, da sua família e preparando cada detalhe da vitória que já começou. Feche os olhos em paz. O Senhor está com você e amanhã será mais um dia para contemplar a fidelidade dEle.